Boa tarde, eu sou a Erika Lana, eu sou fisioterapeuta e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre postura corporal. Vocês sabem o que é postura corporal? É a posição que nosso corpo assume quando fica em pé, fica deitado, fica sentado, quando vai jogar bola, quando vai brincar de pula-pula. O nosso corpo ele assume posturas e essas posturas devem ser o mais reto, mais alinhados possíveis. Vocês vão passar por um período em que vocês estão crescendo e daí uns dias vocês vão ter uma fase de crescer muito, se esticar muito. E se vocês não perceberem, não usarem o corpo corretamente, vocês começam a ficar tortinhos. Então, já viram pessoas que têm um ombro mais alto do que o outro, ou meio cocunda, ou que anda toda arrebitada, empinada? Pois é, são pessoas que têm a postura um pouco ruim, que não usam a sua postura de forma correta. Vocês já notaram que os adultos, algumas vezes eles dizem, tô doendo o meu pescoço, tô doendo as costas, os ombros, tô doendo um ombro só. Isso porque eles costumam usar o corpo de forma errada. Eles, como passam muito tempo em pé ou passam muito tempo sentado, eles carregam pesos de forma indevida e aí isso tudo vai prejudicando o corpo deles. Isso acontece porque na idade de vocês, eles não descobriram o que eu vou contar hoje para vocês. Sabem o que é coluna vertebral? Coluna são esses ossinhos que a gente tem nas costas, são vários ossinhos empilhados que de frente e de costas eles ficam retinhos, bem alinhadinhos. E de lado eles assumem algumas curvaturas, a curvatura do pescoço, a curvatura do tórax, a curvatura da cintura. Então, ele precisa dessas curvaturas para a gente não virar um robô e viver todo durinho. Só que muitas vezes essas posturas estão erradas. Como assim? Já perceberam pessoas que têm o pescoço bem para frente? Ou então pessoas que andam toda empinada, com o bumbum lá na frente ou com o bumbum lá atrás, ou toda curvada, meia cocunda? Pois é, são posturas erradas, assim como o joelho. O joelho não é para estar aquele joelho esticadinho lá atrás. Aquele que quando chega um coleguinha, dá um toque e você desaba. Então, ele para estar um pouquinho mais para frente, tá bom? Ele não precisa estar totalmente esticado. Ele tem que estar um pouquinho mais para frente, para quando um coleguinha chegar e tocar atrás, vocês não sentirem nada. E a postura sentado. Vocês passam muito tempo sentado, principalmente agora que estão em casa, que estão assistindo aulas remotas, que ficam, mesmo quando ficam muito tempo no colégio, não pode passar muito tempo na posição sentado. Por isso, no colégio tem as pausas. De tempos em tempos, você precisa levantar, você precisa esticar as pernas, dar aquela espreguiçada, caminhar um pouquinho, voltar e sentar. Vocês são daquelas pessoas que deitam na cadeira ou que ficam retinhas? Pois é, tem que ficar retinha, nada de ficar lá atrás deitado na cadeira, porque senão a tendência é de você ficar bem cocunda. E aí, o que é que faz? Nessa postura reta, o corpo já descansa. Só que se for passar muito tempo, o ideal é se encostar. Tem um encosto na maioria das cadeiras para isso, para você descansar. E aí, tia, eu não consigo apoiar o pezinho no chão. O que é que eu faço? Pega alguns livros, empilha e coloca um calçozinho para você não ficar sem conseguir pisar no chão. Ou então, se você é muito grande, fica o joelho lá na frente, o ideal é que vocês peguem uma cadeira mais alta para não ficar
tanto tempo numa postura mais ruim, com os joelhos mais dobrados. Não tem os ossinhos do bumbum, nosso bumbum tem 2 ossinhos. Como é que a gente sabe disso? Nosso bumbum, como eu estava dizendo, tem 2 ossinhos. Como é que a gente sabe disso? Senta, bota uma mão debaixo de cada bumbum. Joga o corpo para um lado, para o outro. Sentiu os ossinhos? Pois é, está na posição correta. Vocês têm que ficar em cima deles. Nada de ficar lá sentado, lá no meio das costas. Então tem que apoiar nos ossinhos do bumbum. Quando a gente está em pé, nossos apoios são os pés. Quando a gente está sentado, nossos apoios são esses ossinhos do bumbum. E aí, em pé, como é que a gente fica? O ideal é a gente ficar totalmente reto. Totalmente jogar o corpo nos 2 pés, apoiar, ficar o mais reto possível. Nosso corpo como se traçasse uma linha do ouvido, a cabeça, o ouvido, o ombro, o quadril, o joelho e o pé. Ela tem que estar toda alinhada, como se tivesse uma linha puxando a gente para cima. O ideal era fazer isso, tá bom? A gente se manter todo alinhado, para o corpo não sentir a necessidade de sobrecarregar só um lado. Isso acontece muito quando a gente usa mochila. Como é que a gente bota as 2 alças ou só uma? Geralmente quando a gente bota só uma, a gente dá uma caída para o lado que tá a bolsa e o outro compensa. Ao contrário, acontece quando a pessoa está com aquelas bolsas de lado, que ela bota mais para cima para ela não ficar escorregando. E aí acaba que a pessoa começa a ficar, torta, bem tortinha. E aí o ideal, pegar a mochila, colocar, botar, regular a sua altura para não ficar lá embaixo, também não ficar muito presa. E aí o quanto de peso eu posso carregar? Por exemplo, se eu tenho 30 quilos, eu só posso carregar 3 quilos, ou seja, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão. Imaginou que você tem 30 quilos e está levando uma feira nas sacolas. Você está pegando peso além do recomendado. Do mesmo jeito é com a nossa mochila. Quando a gente começa a colocar livros e estojo, e besteira, e lanchinhos, e maquiagem para levar para as amigas, tudo, ela começa a pesar muito e a gente vai começando a botar mais força. E nosso corpo, ele vai começando a compensar e começando a crescer errado. Então, a gente precisa alinhar isso para o nosso corpo não ficar torto. E aí a gente tem que diminuir o peso, levar somente o necessário. Ajudar em casa pode? Pode. Pegar todo o peso? Pode. Nanina. Não pode pegar uma cesta básica toda hora. Você tem que levantar, abaixar, levar o pezinho de um lado para o outro, devagar, alinhado, nunca curvando as costas, sempre com as costas retinhas. Botar força, nas nossas pernas. As nossas pernas são para agachar, para levantar, botando o peso e também girando de um lado para o outro. Nada de muito peso. A gente só pode levantar, pegar e manusear até 10% do nosso peso. Se eu peso 20 quilos, eu só posso fazer o quê? Pegar 2 quilos. Se eu peso 30, só pode pegar 3 quilos e assim por diante, tá bom? Nada de pegar muito peso. Eu posso brincar, posso pular, posso agachar,
Pode, isso é maravilhoso. A criança, ela precisa brincar, ela precisa pular, ela precisa andar de bicicleta, ela precisa assumir brincadeiras de corre-corre, de tudo isso para que o corpo comece a se desenvolver e também gaste energia. Nada de passar muito tempo no celular, nada de passar muito tempo deitado assistindo. Isso não é bom, a criança cresce sem uma postura muito boa. Então vocês têm que diminuir o celular e brincar, tá bom? Quando estiver em casa assistindo aula remota, o ideal é puxar a mesa mais para perto. Botar o apoiozinho dos pés, se não alcançar o pé direito. Se for a criança for muito grande, a mesa estiver muito pequena, o ideal é botar numa mesa maior. Se for uma criança pequena numa mesa grande, também não dá. Tem que ser uma cadeira menorzinha, uma mesa menorzinha, tá bom? De acordo com a criança. Do mesmo jeito é andar de bicicleta. Vocês já viram que tem gente bem pequenininha andando numa bicicleta bem grande. Isso não é adequado. O adequado é cada idade, para cada tamanho, ter uma bicicleta, ter uma adaptação para aquela altura daquela criança. Tá bom? Nada de querer fazer coisas de crianças maiores, de adulto, tá bom? Outra coisa... Essa outra coisa que eu vim falar para vocês era para vocês usarem bem o corpo, corram, brinque, sente, deite de forma correta, preste atenção, se tiver dúvida, pede para um adulto olhar se você tá numa postura boa, se tá retinho, tá bom? Usem bem o corpo, tomem cuidado com os pesos. Espero que vocês usem isso para a vida e que não cresça ninguém tortinho. E quem tiver problemas, tiver sentindo que tá ruinzinho, que tá tortinho, procura um fisioterapeuta no postinho de saúde do bairro de vocês. É isso, gente. Obrigada.